Pode começar. Certo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gisele Deprá, eu sou professora do curso de História da Universidade Estadual de Roraima e também pesquisadora no Centro de Documentação Indígena. E eu agradeço muito o convite do professor Maxim para essa atividade e é uma satisfação poder contribuir a partir das minhas experiências com a formação dos estudantes indígenas. E a conversa de hoje, nessa mesa intitulada Estudantes Indígenas de Ensino Superior, ela pretende compartilhar outras possibilidades para as pesquisas relacionadas na temática indígena, de forma que possa contribuir tanto para o processo de formação quanto para a consequente atuação profissional de vocês. Então, a abordagem aqui posta é sobre o patrimônio histórico e documental e o Centro de Documentação Indígena. E eu inicio a apresentação com o slide 1, que eu trouxe para vocês essa foto que mostra o espaço onde hoje funciona o Centro de Documentação Indígena, o qual chamamos usualmente pela sigla CDI. E não sei se vocês já conhecem, já visitaram. Ele funciona na Casa de Apoio dos Padres e Leigos do Instituto Religioso e Missionários da Consolata. Fica lá no bairro Calungá, no final da rua Surumu, na beira do Rio Branco, na cidade de Boa Vista, aqui em Roraima. Embora ele seja vinculado e administrado por esse instituto, o CDI ele não possui nenhum tipo de viés religioso. E como o próprio nome diz, ele envolve especificamente a temática indígena. E o acervo documental que pode ser encontrado lá, ele é constituído por diferentes coleções de jornais, recortes de jornais, revistas, livros, documentos audiovisuais, sonoros e imagens. E, e esse espaço ele foi idealizado na década de 1970 pelo missionário e pesquisador italiano Carlos Acchini. Talvez vocês também já tenham ouvido falar o nome dele. Foi uma figura muito atuante na demarcação da terra indígena Yanomami e trabalha até hoje com as populações indígenas. E ainda hoje ele está à frente no trabalho do CDI e é o nosso braço direito por lá. Mas foi somente em 2012, com a ajuda de pesquisadores e amigos, que iniciou-se um trabalho de organização do material que estava reunido em caixas e prateleiras de forma ainda um tanto quanto rudimentar. E em 2015, com um trabalho que envolveu diversas mãos de alunos, professores, pesquisadores, o acervo ele ganhou forma, né? E a partir de então, ainda de maneira muito sutil, lá em meados de 2015, e de forma muito paulatina, o CDI ele abre as portas para as primeiras pesquisas e visitação. Lá no slide 3, Jonathan, por gentileza, a gente vai falar um pouco sobre antes de avançar sobre o Centro de Documentação Indígena e os detalhes dessas possibilidades existentes no CDI, é importante discutirmos o conceito de patrimônio documental e memória, que envolve a própria existência do CDI. Nesse sentido, eu trouxe um conceito de Jacques Legoff, do livro clássico chamado Memória e História. Não sei se vocês já leram, já tiveram acesso. Na perspectiva desse autor, memória diz respeito aos diversos meios que o homem utiliza para preservação de um passado e perpetuação das atividades e também do poder. A memória são marcas do tempo que estão em documentos, fotografias, cartas, livros, objetos diversos, que despertam lembranças nas pessoas. São elementos que se revelam como testemunhas de acontecimentos coletivos ou individuais. E, de acordo com o Legoff, então, podemos afirmar que os centros de documentação e outras instituições de guarda do patrimônio, como museus e arquivos, são espaços de memória, né? E os seus acervos, eles ganham significado político e simbólico na sociedade. E por isso esses espaços, eles são responsáveis por garantir o acesso aos bens culturais, promovendo, portanto, o direito à memória. Direito esse que é muitas vezes cerceado pela história e literatura oficial, né? E que, né, normalmente a história e a literatura oficial, ela privilegia
os grandes feitos, os acontecimentos elitizados e a versão dos grupos dominantes. Ora, mas se os centros de documentação eles assumem um papel elementar na guarda do patrimônio documental, assim como são guardiões da memória de grupos sociais e indivíduos, então podemos imaginar que existe todo tipo de fomento e recurso de incentivo para a manutenção desses espaços, certo? Bom, só que não é bem assim. Embora também seja previsto lá no texto da Constituição de 1998, que é a nossa Constituição vigente, lá no artigo 23, inciso 3º, a Constituição diz que é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico e cultural, artístico e cultural, que são o quê? Os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, certo? Bom, o texto constitucional, ele é interessante, mas não garante na prática a manutenção e o funcionamento dos centros de documentação de diversos outros espaços de pesquisa que estão aí sucateados Brasil afora. Exemplo recente é do Museu de Roraima, que foi demolido e não existe nenhum projeto de reconstrução desse espaço. Bom, quem atua no centro de documentação pode afirmar que, se não fossem os esforços voluntários de pesquisadores e instituições parceiras, não seria possível a existência desses espaços, certo? A vantagem é que as pessoas que se envolvem nesse trabalho acabam estabelecendo uma relação de afeto, né? E sempre estão dispostas a colaborar, como é o meu caso, que mesmo não tendo nenhum projeto vigente lá no centro de documentação, sempre que possível estou, né, por lá, ajudando de uma forma ou de outra, ou simplesmente passo por lá para tomar um café ou para conversar, porque é um espaço muito acolhedor, muito inspirador, né, para quem gosta de ler, pesquisar, né? Mas para amarrar, então, o assunto sobre o descaso com o patrimônio documental, eu faço das minhas as palavras de Janete Tano, ainda nesse slide. Ela diz que, no Brasil, apesar dos inúmeros esforços na preservação do patrimônio cultural, incluindo aí o patrimônio documental, verifica-se que ainda há muito a ser feito, porque a despeito de existirem diversos instrumentos legais que garantam a guarda e a preservação dos documentos históricos, nitidamente há um descompasso entre a realidade e aquilo que está previsto por lei, né? E, pessoal, na medida em que não existem efetivos interesses públicos e políticos voltados para projetos que envolvam a salvaguarda do patrimônio documental, mais do que papéis, a gente acaba perdendo as histórias e as memórias de inúmeros grupos, pessoas e lugares, né? Cujas informações, por sua exclusividade, elas não são encontradas em outro lugar e acabam se perdendo, né? Então, essas consequências graves acontecem quando não há o cuidado adequado com o patrimônio documental. Memórias se perdem, né? E no próximo slide, né, no slide 5, eu tomei emprestada a reflexão de Zélia Lopes Silva, que é outra historiadora, que fala que, ao discutir os acervos de papel e os seus lugares de guarda, aponta que mudanças significativas aconteceram na concepção dos bens culturais a partir da década de 1970. E vamos ver, então, de que forma essas mudanças estavam relacionadas diretamente ao surgimento do CDI aqui em Boa Vista, né? A autora, ela escreve que os centros de documentação, na qualidade de espaços de guarda, preservação e disponibilização de documentos, foram sendo criados a partir da década de 70 para viabilizar pesquisas sobre a história do país e para dar direito ao acesso à informação. Nesse período, lá em 70, além da criação e organização de novos centros de documentação e arquivos, impulsionados pelas transformações em diversos campos das ciências, especialmente nas ciências humanas e sociais, os tradicionais espaços de guarda da memória que já existiam no país, como o Arquivo Público Nacional e a Biblioteca Nacional, eles vão buscar uma maior conexão com a sociedade. De que forma isso vai acontecer? Por meio da criação de revistas que ainda hoje estão em circulação, que são
muito importantes e reconhecidas academicamente, promoção de eventos, né? Oferta de concursos públicos e também cursos na área de gestão documental e educação patrimonial. Mas, gente, eu abro um parênteses aqui para relatar que mesmo com todo esse movimento que foi crescente em todo o país ao longo dos consecutivos anos, ainda hoje, aqui em Roraima, por exemplo, né, os arquivos municipais, arquivo estadual e outros arquivos institucionais públicos, eles não são acessíveis, ou seja, não permitem nem a pesquisa e nem a visitação, né? Isso por quê? Porque falta gente com conhecimento técnico para a organização dos acervos, falta recurso para a contratação de pessoas e para aquisição de materiais, e, é claro, falta vontade política, né? Vocês provavelmente, durante as recorrentes campanhas políticas, não devem ter visto nas propostas de nenhum candidato algo relacionado à preservação dos bens patrimoniais, né? Nem de museu, nem de arquivos, nem de centros de documentação. É como que se isso não fosse de responsabilidade das autoridades políticas, mas né? Bom, feito o desabafo, eu volto para a década de 1970, porque foi nesse contexto que, em pleno governo militar, diante do descaso com as populações indígenas, o incentivo com o garimpo em terras demarcadas, projetos de assimilação e integração dos povos indígenas, perseguição de pessoas e instituições indigenistas, foi que os missionários da Consolata iniciaram esse processo de coleta e guarda de tudo que pudesse representar a memória dos povos indígenas, né, especialmente de Roraima. Desde então, desde a década de 70, o missionário Carlos Aquini vinha refletindo sobre uma necessidade de organizar um acervo documental para garantir às futuras gerações o acesso à informação sobre a presença indígena na história da formação de Roraima. E cabe lembrar que, naquela época, a pouca literatura sobre a história e geografia da região quase que ocultava o indígena quando não romantizava a relação entre o colonizador e as populações nativas, caracterizando-se por um viés positivista e conservador predominante no país naquele momento. E, na verdade, não é difícil a gente encontrar recentes publicações como o do Iberê Freitas, Amazonas Brasil, Ursen de Miranda, que trazem essa percepção positivista, que ora romantizam o indígena ou simplesmente excluem ele da história, né? E avançamos, então, lá para o próximo slide, falando um pouco sobre os desafios do processo de construção do CDI. Foi um processo bem lento, bem paulatino e de muita dedicação, enfrentamento e perseverança. Muitos foram os questionamentos sobre a finalidade daqueles materiais que se acumulavam em caixas e prateleiras, e sobre a finalidade. E faltou nesse processo, ao longo desse processo, faltou recurso, faltou gente que se envolvesse com a causa, faltou espaço para acomodação daquilo tudo. E quando eu falo que faltou gente que se envolvesse com a causa, é porque o trabalho no centro de documentação, principalmente quando ele se encontra nesse processo inicial de organização, sem ar-condicionado, sem espaço suficiente e adequado, e sem muitos recursos, não é fácil e não é simples o trabalho, né? Atrelado ao fato de se tratar também de uma temática tão específica que é a questão indígena. Então, isso tudo exige realmente pessoas dedicadas e que se identifiquem com aquilo que é feito. E nesse contexto, levou um pouco de tempo para que as pessoas entendessem a importância daquelas pilhas de jornais, livros, fotografias e demais documentos que iam se acumulando naquele espaço improvisado. E para os alunos de História, os quais orientei em diversos projetos de pesquisa e extensão, foi um aprendizado inominável eles poderem ter, de forma inédita, compreender todo o processo de organização daquele material, né? E eu faço uma citação aqui, e bem como disse o Mark Bloch, que eu trago uma citação dele, ele diz que
O que por vezes parecem pensar os principiantes, os documentos eles não aparecem aqui ou ali nas estantes das bibliotecas, dos acervos dos centros de documentação, pelo efeito de qualquer desígnio dos deuses. É um processo de seleção e guarda que envolve gerações. E essa citação, ela expressa bem a formação do CDI, cujo acervo ele foi sendo constituído ao longo de 6 décadas, né? Começou lá na década de 1970 e basicamente sozinho o Carlos Aquini foi angariando documentos por onde ele passava e acomodando lá naquele espaço improvisado, originalmente improvisado. E na estrutura atual, o CDI, além de cumprir importante função de reunião, coleta, preservação e divulgação do patrimônio documental, ele permite aos alunos, professores e pesquisadores ter contato com as fontes chamadas fontes primárias, né? Que no campo da história e em outras ciências assumem importância significativa nas pesquisas, né? E nesse sentido, o CDI ele assume uma possibilidade de complementar não só as pesquisas acadêmicas, como também fornece instrumentos para o processo de ensino e aprendizagem em qualquer etapa da educação básica e superior, tá? E agora eu vou compartilhar com vocês, a partir no próximo slide, algumas atividades desenvolvidas com alunos do curso de História e Centros de Documentação Indígena, para que, de alguma forma, isso possa servir de inspiração. A aproximação da Universidade Estadual de Roraima, que é onde eu desenvolvo minhas pesquisas, com os Centros de Documentação Indígena, aconteceu em meados de 2015, né? A princípio, fomos estabelecendo uma relação de confiança, uma vez que o missionário idealizador do CDI, Carlos Aquini, ele tinha muitas inquietudes sobre a presença de estranhos no interior do acervo. Seriam pessoas que estariam em contato com documentos raros e muito importantes, né? E essa postura temerosa era compreensível, uma vez que, em toda a sua trajetória como indianista, Carlos Aquini ele foi duramente perseguido e ameaçado por grupos oligárquicos que concentravam e ainda hoje concentram a política e a economia local aqui em Roraima. Né? Então, sempre houve essa desconfiança em relação a abrir o CDI para pesquisa, né, para visitação. Mas depois de muita conversa e orientação, houve essa aproximação, então, e efetivamente o início dos trabalhos e das atividades acadêmicas. Envolveu alunos do curso de História e Geografia e também professores e alunos da educação básica, que é sempre o nosso foco. Né? O objetivo principal foi proporcionar aos alunos e professores conhecimentos que valorizassem o patrimônio documental e a sua importância para a preservação da memória e da identidade local. Né? E por meio de que passos, né? Primeiro, organizar o acervo, capacitar os alunos, compartilhar o conhecimento com professores e alunos da rede básica, ampliar as fontes para desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, né? Especialmente os TCCs, porque até aquele momento a gente não tinha TCC que utilizasse fontes primárias, eram apenas TCC que utilizavam bibliografias, né? Eram trabalhos teóricos. E a partir de então, os alunos começaram a dar o primeiro passo como investigador, como pesquisador, a partir dessas fontes primárias. Né? E no próximo slide, eu trago algumas fotos das primeiras reuniões no Centro de Documentação Indígena. Né? E aí vocês podem ver 2 momentos muito emblemáticos, porque foram as primeiras pessoas da comunidade externa, alunos que adentraram no Centro de Documentação Indígena, né? E passamos aí por um processo de sabatina, de estabelecimento de confiança, nos foi esclarecido o que seria possível desenvolver lá dentro, que documentos tinham, a própria história do Centro de Documentação, lembrando que o Carlos Aquini sempre nos recebe e sempre está presente o tempo todo nessas atividades. No próximo slide,
tem uma remessa de fotos que mostra o processo, a tríade de organização dos acervos, que é o processo de higienização, classificação e registro informático para o arquivamento do material, né? Na foto 1, as alunas elas estão fazendo um processo de higienização de documentos. Na foto 2, está sendo realizado um trabalho de registro informático, então depois que é higienizado, vai para uma outra sala e é feito um registro informático, com a identificação do autor, um resumo da obra ou do material, o autor, e todas as informações principais para que na hora de localizar a informação se torne mais fácil. E na foto 3, a digitalização dos documentos, né? Que é um processo elementar para que facilita o consecutivo acesso digital ao material, otimizando as pesquisas e o desenvolvimento de atividades, né? No próximo slide, temos ainda, né, 2 fotos que mostram o processo de catalogação das fotos, que é um outro material riquíssimo que existe no Centro de Documentação, dos diversos encontros de professores indígenas, de manifestações, de cursos, da área da saúde, da área de educação, de diversos campos, né? E essas fotos, elas foram identificadas, tanto quem está na foto, onde a foto está, em que momento que a foto está acontecendo. E tudo isso ajuda, e tudo isso é significativo, porque uma vez identificadas e catalogadas, as fotografias elas ganham credibilidade científica e podem sim ser usadas como fonte de pesquisa e também em diversas atividades em sala de aula, como instrumento pedagógico. E também um registro com o carimbo, né? É importante sempre carimbar, identificar esse material com o carimbo, e que é a última etapa antes da acomodação dos materiais nas prateleiras, né? E o próximo slide, né, mostra uma série de fotos, né, dos alunos, que eu já vou explicar melhor, e a gente pode verificar, então, que esse trabalho dos alunos, ele resultou na organização de dezenas de jornais, recortes de jornais e revistas, né? E parte desses materiais da imprensa são antigos e não estão mais em circulação. Muitos deles são raros e só estão disponíveis no CDI. Então, por isso, então, é agregado a eles um valor ainda mais importante. Foram criados fundos temáticos compostos por atas, cartas, relatórios, ofícios, né? Identificação e criação de pastas digitais de fotografia e a catalogação de mais de 800 livros, né? E aí, nessas fotos, vocês podem ver diversas situações de alunos pesquisando, alunos trabalhando, pesquisadores da comunidade externa também, né? Os computadores, eles estão disponíveis tanto para a organização do acervo, quanto para a pesquisa da comunidade externa. Então, se você não tem um computador, mas vai precisar em algum momento de um computador para fazer a pesquisa, enfim, para complementar a pesquisa, para digitar, pode chegar lá que há a disponibilidade de computador para pesquisa também. Claro, né, que num número bem restrito, mas sempre há essa disponibilidade. No próximo slide, mostra uma atividade que não foi desenvolvida no Centro de Documentação, mas a partir do Centro de Documentação, né? Foi o Fórum sobre a Questão Indígena de Roraima, na Amazônia. Foi uma atividade realizada na UER, na Universidade Estadual, e foi emblemático por ser o primeiro evento específico sobre a questão indígena na instituição, né? E, para nossa surpresa, foi muito apreciado, com as salas todas lotadas de pessoas, e ele foi organizado pelos alunos que estagiaram no Centro de Documentação, e também com a presença de lideranças indígenas que ajudaram, então, desmistificar esse preconceito em relação à presença indígena em Roraima. No próximo slide, a gente tem fotos que demonstram a oficina de arte e grafismo indígena. Essa atividade foi realizada também a partir de atividades no Centro de Documentação Indígena, que foi levado para a escola. Então, olha que legal, né?
Foi uma atividade realizada numa escola estadual que envolveu, a princípio, alunos da 7ª série até o intervalo, gente, porque depois do intervalo reuniu todo mundo da escola, todo mundo queria participar, todo mundo queria fazer uma pintura indígena, né? Contamos com a colaboração de representantes das etnias indígenas Taurepang, Macuxi e Yanomami. E também tivemos a participação do idealizador do CDI, o missionário Carlos Aquino. E essa atividade foi legal demais, porque permitiu à comunidade escolar, alunos que nunca tinham tido contato efetivo com o indígena, ter, não só os alunos, os professores, os funcionários, ter essa aproximação com os indígenas, né, de diferentes etnias, e conhecer os significados de suas pinturas, né, e vivenciar na pele o registro dessa arte corporal. No próximo slide, as fotos mostram a oficina de recuperação e manutenção de livros. Foi uma atividade realizada no CDI, ministrada por uma pesquisadora da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, né, Universidade de Paris, na França. É uma pesquisadora que faz parcerias com a gente tem diversos parceiros em outros lugares, né? Parceiros que deram esses cursos para a gente. Aqui vocês vão ver pesquisador da Universidade da Escola de Altos Estudos da França, pesquisadores do México, e pesquisadores de Florença, na Itália, tá? Bom, e aí os alunos nessa atividade de restauração, os alunos conheceram ferramentas teóricas e práticas para o processo de recuperação e manutenção de livros em processo de desintegração. No próximo slide, vocês podem verificar fotos que vão demonstrar um curso de fotografia e memória. Foi realizada lá no Centro de Documentação pela pesquisadora mexicana Valéria Pérez Vega, da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O objetivo dessa atividade foi pensar a temática indígena a partir da fotografia, das fotografias do CDI, né, do acervo do CDI. E conhecer o material fotográfico disponível no CDI e incentivar o uso dessas fotografias como fonte de pesquisa. No próximo slide, uma extrata da exposição de arte, artesanatos e utensílios indígenas. Essa exposição foi realizada em outra escola pública, e também foi paralela à exposição desses artesanatos e utensílios, também houve a exposição das fotos da Cláudia Andujar, que foi uma notoriedade no processo de demarcação e protagonismo do povo Yanomami, né? O objetivo foi apresentar cada material, do que era feito, sua utilidade, sua origem, a diferença entre as artes de cada etnia, né? Justamente para não se generalizar a arte indígena como uma coisa única, e sim valorizando a sua diversidade cultural. Aqui no slide 17, no próximo slide, a gente tem, então, outras fotos, né, que mostram diversas atividades de pesquisadores, fazendo atividades de pesquisa, de documentário. Existe um espaço externo ao Centro de Documentação Indígena, onde a gente realiza as nossas aulas. Isso tudo é muito acolhedor, né? O Carlos Aquini sempre auxiliando nessas atividades. E no próximo slide, mostra aqui. Não tem próximo slide, não. O que eu queria dizer, finalizar a nossa conversa, é que o que nós aprendemos no CDI? Por que o CDI é importante, né? Então, além de atender os anseios acadêmicos relacionados ao ensino e à pesquisa, ele envolveu professores e alunos da rede pública da educação básica, assim como colaborou no processo de organização do acervo, que permitiu a abertura do CDI ao público externo, e foi fundamental para a formação dos alunos que nunca antes tiveram a oportunidade de estagiar num espaço como este, né? Num espaço não formal de ensino.
E pela primeira vez, então, pela primeira vez na existência do curso de História, os alunos tiveram em seus currículos e na sua bagagem de vida o aprendizado proporcionado pela experiência de um centro de documentação, né? Então, nas referências eu trago aí os textos que eu usei durante a minha fala, e eu espero que essa apresentação possa contribuir de alguma forma para a formação de vocês, não só enquanto estudantes, mas também como profissionais, futuros profissionais. O CDI é um espaço aberto. Se vocês quiserem fazer a visitação, tanto para pesquisa quanto para levar alunos de algumas escolas que vocês conheçam ou que vocês já estejam atuando, é só entrar em contato. O professor Maxim tem o meu telefone. A gente não coloca o telefone, não é divulgado, justamente por aquele receio que o Carlos Aquini tem de perseguição, né, das forças opressoras de Roraima, mas é só entrar em contato com a gente que a gente agenda uma visita para vocês e vocês serão muito bem recebidos com um cafezinho e com muito amor e carinho por lá, certo? Finalizo a minha apresentação, agradeço novamente ao professor Maxim e ao Jonathan, que gentilmente me ajudou na exposição dos slides. Obrigada, um abraço.